Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao canal À Esquerda, seu programa diário de meio-dia a 13h. Eu estou aqui com o Rodrigo Mondego, que é advogado, faz parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E o nosso convidado de hoje é Eugênio Aragão. Sempre quando o Aragão participa, a gente sabe que a audiência aqui fica grande. Hoje há uma expectativa muito grande, Aragão, sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que começa hoje. A Vanessa está entrando daqui a pouco no ar, ela está lá em Manaus, está entrando daqui a alguns minutos, ela entra no ar. Mas eu queria começar, Aragão, falando sobre a expectativa do julgamento. Está todo mundo ligado na internet, está todo mundo muito apreensivo com a repercussão dessa decisão que vai sair do julgamento na situação do presidente Lula. Queria que você começasse fazendo uma avaliação. Sua expectativa é positiva também, não é? Olha, primeiro, boa tarde a todos vocês. Uma satisfação muito grande de estar aí no programa com vocês de novo. Eu pessoalmente, dessa vez, tenho uma avaliação mais positiva em virtude da conjuntura política em que nós estamos. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, ele, desde a época do mensalão, ele parece que age muito segundo o termômetro da conjuntura, das ruas, da opinião pública, o que não é bom, é um sinal de fraqueza até. Mas os sinais, né, desta vez são muito positivos, no sentido de que, vamos dizer, o golpe que se deu em Dilma e depois o golpe que foi dado impedindo Lula de concorrer, né, hoje estão, vamos dizer, sendo assumidos de uma forma mais clara, principalmente depois daquelas revelações do Intercept, né? Normalmente o judiciário reage de forma muito, vamos dizer, muito incisiva quando é atacado, né? E isso eu percebi, por exemplo, na época da eleição presidencial, que quando o bolsonarismo começou a atacar o Tribunal Superior Eleitoral, o tom dentro do Tribunal Superior Eleitoral mudou, né? Então, eu vejo isso da mesma forma, quer dizer, no momento que houve ataques diretos aos ministros supremos, principalmente aqueles mais identificados com uma posição mais garantista, né? Isso acabou levando à formação de um esprit de corps dentro do Supremo Tribunal Federal que permite hoje fazer o tribunal avaliar de forma mais crítica, né, o que aconteceu, principalmente da Operação Lava Jato. Para mim, eu sempre tive essa coisa de que essa execução provisória da pena depois do segundo grau, além de ser escancaradamente inconstitucional, indo contra a literalidade do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, para mim, esse tema foi, na verdade, assumido pelo Supremo Tribunal Federal em plena agenda antipetista, numa agenda clara do mensalão e depois da Lava Jato, né? Era uma forma de apressar a execução da pena, e isso, claro, que tem uma imagem muito forte quando a gente vê personalidades políticas sendo submetida a todo tipo de constrangimento, de ir preso e tudo mais. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi para antecipar esse constrangimento. Mas hoje a gente está vendo que o abuso foi muito longe, na verdade. A turma da Lava Jato passou a se ver acima do Supremo Tribunal Federal, viu o Supremo Tribunal Federal como uma instância servil à sua operação. E perdeu o respeito. Passou a tratar os ministros como vagabundos, né? Passou a fazer críticas absolutamente insensatas contra vários dos ministros, e estimulando, inclusive, processos de impeachment contra alguns deles. Então, isso tudo faz com que o Supremo se vê como atacado nisso. E acredito que é capaz, então, de dar uma virada. Ô, Aragão, a Vanessa chegou aqui, eu estou aqui com o Rodrigo Mondego, está assistindo esse programa com a gente, o deputado Zaqueu Teixeira, estou aqui com ele, cumprimentando, o Reinaldo, doutor Reinaldo.
Mas antes de passar para a Vanessa, eu queria que você falasse que reunião foi essa do Bolsonaro com Toffoli e Alexandre Moraes, depois com Gilmar Mendes. É no mínimo estranho, não, Aragão? Olha, o que aconteceu? Segundo me falaram, pelo menos, essa reunião com o ministro Alexandre e com o ministro Toffoli e Gilmar já estava agendada há mais tempo. Portanto, não é uma coisa que foi de última hora. E também que o tema principal seria a questão dos ataques que a tropa bolsonarista estava fazendo ao Estado de Direito e ao Supremo Tribunal Federal. Basicamente, a turma em torno de Olavo de Carvalho. Isso estava gerando muita tensão dentro do Supremo, e antes que os ministros começassem a se manifestar contra o governo Bolsonaro, porque abraçou esse discurso de ataque às instituições, eles queriam deixar um recado muito claro para o presidente, dizendo que isso aqui é intolerável, que os seus apoiadores venham com um discurso de golpe de Estado, de AI-5 e coisas do gênero. Tá? Então, me parece que o recado para ser dado era esse. E não foi uma chamada do Bolsonaro, e sim foi um pedido dos próprios ministros de irem falar. Então, isso é uma coisa boa, porque me parece que o Supremo está começando a assumir uma posição que a gente esperava mais tempo dele, né? Que é de garante do Estado Democrático de Direito. Lindbergh. Fala, Vanessa. Bom, primeiro eu quero dizer que cheguei mais tarde por problemas técnicos, mas agradecer muito, viu, doutor Eugênio Aragão? Muito obrigada pela sua participação. E olha, Lindbergh, eu, na realidade, disse para ele que amanhã vai ser um dia mais importante ainda, porque amanhã a gente precisa repercutir o que vai acontecer hoje à tarde, não é? Doutor Eugênio disse que tem um problema até 12h30. Está ouvindo, Lindbergh? Tem um problema até 12h30, mas assim que ele puder, ele entra. Tá certo, doutor Eugênio? Então amanhã eu só entro de novo para fazer, nem que seja poucos comentários. Eu acredito que hoje não vai ter muita novidade, porque hoje vai ser aquela fase mais da apresentação das teses, ou seja, o ministro Marco Aurélio vai ler o seu relatório, que pelo jeito deve ser um relatório extenso, e depois serão feitas as defesas orais dos autores da ADC, então, e dos amici curiae. Então, eu acredito que nós só vamos ter realmente debate mesmo, que possa vir a fazer uma diferença a partir de quarta-feira que vem. Mas vamos ver, pode ter surpresas. Vamos, acho que o relatório é muito importante, que conhecendo o ministro Marco Aurélio, eu acho que ele vem com um relatório bastante denso. E de nossa parte, porque o PCdoB é um dos partidos que ingressou com essa ação, parece-me, salvo engano, que o doutor Geraldo Prado é que fará a sustentação oral. Então, a gente espera uma belíssima sustentação oral. Conhecemos o doutor Geraldo Prado, sabemos da sua capacidade também. E o Felipe Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz também vai fazer a sustentação, né, Aragão? Isso. Como amigos curiae, eu acho, OAB, né? Pela OAB. Isso. Pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, doutor Eugênio, primeiro eu quero concordar com o senhor. Eu acho que os ventos eles estão mudando. E os ventos estão mudando não porque caiu a ficha, é porque está tão escandaloso esse negócio da perseguição contra o presidente Lula, a forma de agir da Lava Jato, né? Isso está tão escancarado no Brasil e no mundo inteiro, que chega uma hora que não dá mais para sustentar as coisas do jeito que estão, não é? Porque, olha, e alguns tentam, ontem nós dizíamos aqui que eram os bolsonaristas que estavam pressionando os ministros do Supremo. Era o Olavo de Carvalho, era aquele Alan, não sei das quantas. A milícia virtual. Que atua na internet. Exatamente. Mas hoje a gente viu de novo, e tem várias pessoas entrando aqui no nosso chat falando disso, uma mensagem, né, um Twitter do general Vilas Boas. É uma tristeza, né? Olha, agora, eu vou lhe dizer, eu acredito que não foi nem o Vilas Boas que escreveu aquilo, porque ele não está nem em condições de escrever. Não está em condições de escrever, nem está falando direito também. Então, isso é alguém que usou a caneta dele. Né? Isso é alguém que usou a caneta dele
e não sei até que ponto com aquiescência ou falta de aquiescência. É principalmente muito lamentável que alguém use de uma pessoa que está tão gravemente enferma como o general para fazer esse novo ataque. Não quero acreditar que isso daqui seja algo que pacificamente passa na cabeça dele. Então, vamos dar um desconto, né? Claro que a tropa bolsonarista se aproveita disso, né? Mas eu não acredito que o general Elísio Santa Cruz esteja em condições de fazer esse tipo de juízo. Aragão, vai fazer uma pergunta agora. O doutor Rodrigo Mondego é um advogado aqui do Rio de Janeiro, conhecido, lutador nessa área de direitos humanos. Rodrigo. Doutor Eugênio, boa tarde aí para o senhor. Satisfação. Boa tarde aí, Vanessa. Queria fazer uma pergunta no sentido do seguinte, né? Hoje o Executivo pressiona o STF para poder se posicionar aí nessa interpretação esdrúxula de algo que é literal, né? Que só depois do trânsito e julgado, né? Só que corre também no Legislativo uma PEC também totalmente inconstitucional, né? Que quer mexer numa cláusula pétrea. Você acredita que o STF, caso o STF consiga aí ter essa boa interpretação, essa interpretação correta da Constituição, e comprar essa briga com o Executivo e o bolsonarismo, ele vai comprar depois para declarar inconstitucional essa PEC? Mas é consequência lógica, até porque não há possibilidade de você reduzir a extensão das garantias fundamentais que são cláusula pétrea. Então, você querer reduzir a interpretação do inciso 57 do artigo 5º, isso é uma inconstitucionalidade evidente, né? É escancarada também. Então, por conta disso, eu acredito que não vai ter outra saída. Agora, eu acho, pessoalmente, que essa PEC não vai adiante dentro da própria Casa Legislativa. Eles não têm maioria para isso, nem na Câmara e nem no Senado. 308 votos eles não têm. Eles não têm. E mais, eles estão divididos, eles estão saindo no tapa entre eles, né? O que tem aumentado muito lá em casa a quantidade de pipoca que eu estou comendo, né? E daqui a pouco isso não vai me fazer bem, porque é pipoca demais, né? Ficar assistindo esse circo pegando fogo aí do bolsonarismo não deixa de ser, vamos dizer, um alento muito grande, né? De a gente ver esses fascistas se engalfinhando. Não tem simpatia por nenhum deles, absolutamente nenhum, nem de lado de cá, nem de lado de lá. Para mim é tudo farinha do mesmo saco, né? Só que na medida que eles estão se engalfinhando, eles vão aparecendo seus podres, né? Porque lembro a vocês que o Collor de Mello ele só caiu porque o irmão dele, o Pedro Collor, brigou por bobagem com o irmão e resolveu botar as podridões todas para fora, né? Então essas brigas são muito boas para a democracia, né? Porque nessa briga é que as coisas aparecem, né? E eu estou muito curioso em saber realmente como é que essa milícia virtual trabalhou nas eleições, porque o Tribunal Superior Eleitoral até agora tem feito corpo mole a respeito disso. Foi atacado por essa milícia, né? A presidente Rosa Weber foi pessoalmente insultada por esses milicianos. E até agora você não vê reação à altura por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que está enrolando a nossa AGE, né? Então, eu acho uma coisa muito boa isso sair, porque isso também vai botando pressão em cima do tribunal, para que o tribunal leve essa questão a sério. Não é um problema de PT, não. Isso não é um problema de PT. Isso é um problema da saúde de nossa democracia, né? Quando você permite que um grupo fique dizendo Brasil afora, que fez uma campanha eleitoral por R$1 milhão, ora bola, com R$1 milhão você não elege sequer um deputado estadual em São Paulo, não elege deputado estadual no Rio de Janeiro. R$1 milhão não é nada em campanha eleitoral, né? Para um presidente da República. Quer dizer, então essa história está muito mal contada. E ela precisa ser contada em todos os seus aspectos, e isso daqui, preferencialmente, antes que acabe o mandato do Bolsonaro, né? Porque a gente quer saber qual foi a extensão
da enganação a que o eleitorado brasileiro foi submetido. Ô, Aragão. Mas, doutor Eugênio, Lindbergh, deixa eu só dizer o seguinte. Primeiro, doutor Eugênio, esse negócio de R$1 milhão, o pior não é o Bolsonaro dizer isso, porque dele a gente já sabe o que esperar, não é? Isso é mentira, enfim. Mas o pior é o ministro da Justiça, ex-juiz Moro, que condenou o presidente Lula a dizer que foi a campanha mais barata que ele já viu. Com certeza. Ora, né? Isso é que é muito grave, mas ele continua lá, ministro. Mas o senhor está muito bondoso hoje, viu, doutor? Ô, Vanessa. O senhor disse assim que a gente está comendo pipoca assistindo um circo. O senhor é muito bondoso com ele, que circo é aprazível de ver, a gente sorri, a gente se diverte. Isso não. Nós estamos vendo eles chafurdando na lama, tudinho, um falando do podre do outro, não é algo assim... É escandaloso isso que está acontecendo, e o senhor lembra muito bem o que aconteceu com o Collor. Eu não sei se eles não vão chegar a esse termo, não. Vanessa. Viu o papelão deles ontem, Lindbergh? Vanessa, só pedir licença, Câmara? que eu vou sair e entrar em 3 minutos. Tá. Eu estou me dirigindo agora para a delegacia da Polícia Civil novamente, porque eu estou em cima, depois do fake news que houve aqui, Aragão. E eu não vou descansar enquanto não punirem os responsáveis. Estou indo aqui com o doutor Reinaldo, estou com o Rodrigo Mondego, estou com Zaqueu, deputado, então vou sair por 3 minutos, mas quero deixar uma pergunta aí. Aragão, não tem risco de sair uma posição intermediária, tipo prisão depois de uma decisão do STF, uma espécie de modulação, uma decisão depois do STF, prisão depois de uma decisão do STJ? Então, esse é meu questionamento. Em primeiro lugar, que isso não resolve o problema central. O problema central é o quê? É o texto da Constituição. A Constituição diz claramente que ninguém será considerado culpado, né, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ora, a STJ não é trânsito em julgado, né? Então, essa meia sola não faz sentido nenhum. Eu acredito que essa solução meia perna era uma solução para um outro contexto, tá? Um contexto em que o Supremo não estava ainda querendo enfrentar com toda a vontade os ataques da Lava Jato. Tá? Não estava ainda suficientemente convencido. Mas eu acredito que agora, eu acho que essa proposta ela ficou meio para trás. Tá? Eu acho que agora o que está realmente se discutindo é voltar à saudável jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, que sempre disse isso. Antes do trânsito em julgado, pode haver prisão preventiva, né? Ninguém, havendo alguma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, claro que alguém pode estar preso, né? Mas não pode haver execução da pena, que pena só existe com trânsito em julgado. É que nem essa juíza lá do Paraná, dizendo que, claro que o Lula não está querendo a progressão do regime, mas dizendo que a condição, que para ele ir para o regime semiaberto, ele tem que pagar a multa. Ora, bolas, que multa? Se não houve trânsito em julgado, essa multa não é nem exigível, né? Então, é uma multa, pode ser até líquida no seu valor, porque ela estipulou o valor, mas não é certa, porque ainda não tem nenhuma decisão final. Então, ela não tem o direito de exigir essa multa. Já na época do mensalão, houve alguns casos, por exemplo, do Pisolato, né, em que o ministro Barroso, ele, para a progressão da pena, estava exigindo o pagamento da multa. Bom, em primeiro lugar, ali a situação era diferente, porque ali já tinha havido trânsito em julgado, né, diferentemente da situação do Lula. Né, no caso do Pisolato, tinha havido trânsito em julgado. Mas, mesmo assim, a gente se voltou contra isso. Por quê? Porque você não pode fazer alguém... soltar alguém, fazer vamos dizer, a liberdade de alguém depender do pagamento de uma multa, porque isso, na verdade, é nada mais do que prisão por dívida. O que nossa Constituição proíbe, a Convenção Americana de Direitos Humanos também proíbe, né? Então não pode haver prisão por dívida, né? Alguém não pode simplesmente ser condicionado a ser solto para pagar uma multa. Isso não existe. A multa tem natureza de exigência fiscal, e ela obedece, a pessoa pode ser inscrita na dívida ativa da União e tudo mais, mas isso não pode interferir na progressão da pena. Isso a gente já disse naquela época com o Henrique Pisolato.
com muito mais razão no caso do Lula, em que a decisão sequer transitou em julgado, né? Então, eu acho que o Supremo vai botar os pontinhos nos i. Eu acredito que há clima para isso. Agora, doutor Eugênio, deixa eu lhe dizer o seguinte, eu quero concordar com o senhor, voltando a falar da mudança dos ventos, né? Que, por fim, o Supremo Tribunal Federal analise essa matéria, né? Esteja imune às pressões e faça valer a Constituição Federal. É isso que todos nós esperamos. Aqui não se trata de torcer pela liberdade de A ou B, muito menos do presidente Lula. Nós, é óbvio que queremos, mas o que a gente quer mesmo do presidente Lula é que seja anulado aquele julgamento, aquela denúncia e aquela condenação. Essa é que é o principal, né? Mas, olha, o que eu vejo, não sei se o senhor viu os jornais de hoje. O Estado de São Paulo vem com um editorial e a gente sabe o quanto o Estadão é duro, tem sido duro contra o Lula, contra a esquerda, já tem muito tempo, né? Ele vem com um editorial em que defende, né, a possibilidade da prisão, ou seja, do cumprimento de pena, já a partir do julgamento da segunda instância. Mas lá no finalzinho, ele diz o seguinte: apesar de tudo, o Supremo não pode sofrer pressão e nem pode balançar por essas pressões. Então, eu acho que a sociedade também, e isso é um fator importante, não sei como é que você analisa, ela já está, a sociedade, quando eu digo, não é o povo, não, né? São os poderosos, o grande empresariado, a grande mídia, não é? Eles estão se acomodando. E o jornal Folha de São Paulo, ele veio com a charge. O senhor viu a charge do jornal Folha de São Paulo, doutora Eugênia? Sim. Meu Deus do céu, a charge da Folha de São Paulo é assim: tem que valer a Constituição, portanto, cumprimento de pena só depois de transitado em julgado, com exceção de Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, é uma determinação. Hã? Realmente, vamos dizer, hoje a coisa está muito clara, né? Quer dizer, as pessoas não podem ter mais dúvidas, as pessoas estão razoavelmente esclarecidas. O Gilmar falou de um modo, vamos dizer, bastante tranquilo isso. Ele falou: o Lula precisa de um julgamento justo, tá? O que ele não teve até agora, tá? Então, essa prisão, ela claramente é um vício enorme que aconteceu, que foi introduzido no nosso sistema político. O problema que eu vejo maior é como o nosso establishment judiciário vai lidar, uma vez que ficar claro todas essas injustiças que foram cometidas, vai lidar com a exclusão de Lula da campanha de 2018. Tá? Isso que eu quero saber, porque eles tinham todas as condições jurídicas e materiais de deixar Lula na campanha. E não o fizeram por claramente porque assumiram uma posição de hostilidade à candidatura dele. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A forma, o discurso que foi adotado, cada vez que o nome Lula aparecia na campanha do Haddad, já tinha processo no TSE, e o TSE ameaçando de multas milionárias contra a campanha, porque mencionou Lula. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral, através da Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, pediu que o PT e o PCdoB o comitê devolvesse todo o dinheiro que foi utilizado na campanha do Lula, naqueles poucos dias da campanha do Lula, porque aquela candidatura foi uma fraude, né? E, portanto, aquilo foi uma fraude contra os recursos públicos, contra o FEFEC. Então, determinou a devolução. Hoje isso está na cara que a fraude foi não o Lula concorrer, foi tirarem o Lula. Tirar. Né? Então, me parece que nós vamos chegar nisso também. Espero que os tempos estejam mudando. E eu vejo, na verdade, vamos dizer, as brigas intestinas na direita, um sinal claro desses ventos mudando. Ou seja, a direita mesmo está se auto-inviabilizando. Tá? Estão dizendo que parte do PSL
que não está com Bolsonaro estaria disposto a se juntar à bancada do DEM, né? O que seria, enfim, um sepultamento do projeto protofascista do Bolsonaro. Porque o que vai sobrar para ele são uns 15 gatos pingados dentro da Câmara dos Deputados. Não mais do que isso, né? E isso daí me parece que é um sinal realmente de novos ventos. Esperemos que isso seja verdade. Doutor Eugênio, o senhor fala aqui dessa briga intestina dentro do PSL. A gente tem procurado entender, conversar com as pessoas que estão conosco aqui no canal diariamente. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Darcy Jorge, que entrou aqui no Superchat, cumprimentando a gente, né, e dizendo que a gente tem que ir em frente. Obrigada aí pelo apoio, viu, Darcy? E Ione diz o seguinte, que só tem uma forma de barrar tanta arbitrariedade, que é a volta da mobilização dos trabalhadores, não só através dos sindicatos, mas de todas as formas possíveis. Nós concordamos com isso. Acho que tudo tem que ser feito e tem que ser feito ao mesmo tempo. A briga jurídica tem que continuar, não é? E nesse aspecto, doutora Eugênia, eu quero cumprimentar vocês da área do direito. Vocês que têm sido assim muito pronto em escrever artigos, em se manifestar, em protestar, não é? Isso tem ajudado muito a luta em defesa da democracia. Eu sei que o senhor faz parte desse grupo de juristas em defesa da democracia, que tem cumprido um grande papel, prestado um grande serviço para o Brasil e para a democracia. Mas essa briga do PSL, doutora Eugênia, queria que o senhor falasse mais e depois vamos entrar na outra briga. Vamos entrar naquele bate-boca do Supremo Tribunal Federal no dia de ontem, né? Toffoli e Alexandre contra o Barroso, né? Depois a gente entra na outra briga, no outro bate-boca. Mas essa briga do PSL, eu tenho dito, Lindbergh também aqui no canal, isso não é só a disputa pelo fundo partidário, é também, porque não é pouca coisa. O fundo partidário do PSL só perde para o fundo partidário do PT. Agora, o fundo eleitoral do PSL é o maior de todos. Então, é claro que eles querem ter o domínio desse dinheiro, mas vai para além disso. O Bolsonaro e o seu clã, eles já sentem que perde espaço e maioria dentro do PSL. Já há muito tempo eles vêm sentindo isso e mais. Uma migração, uma possível migração dessa maioria do PSL, dos parlamentares, para o centro. E hoje, como o senhor diz, eles falam abertamente, claramente, da possibilidade do PSL se juntar ao DEM. Não é? Então, é uma briga que ainda vai render muito, né, doutor Aragão? A gente está vendo, principalmente por parte do presidente da Câmara, movimentações nesse sentido de se juntar mais a essa turma em torno do Bivar, né, do que a turma dos bolsonaristas, excluindo a turma dos bolsonaristas. Também o fato de que a turma do Bivar tem o controle da máquina partidária, isso também facilita a eles afastar, né, das comissões e tudo mais, os deputados que realmente hoje estejam nessa agressão do Bolsonaro a quadros do partido, né? Eu acho uma coisa muito curiosa, porque, claro, que eu acredito que o Vil Metal está por trás de muita coisa nessa briga toda, tá? Eu acredito que a coisa é muito, muito chão, porque a briga deles não é ideológica, né? A briga deles é uma briga hegemônica, por hegemonia interna, né? Hegemonia financeira, hegemonia de espaços. E o Bolsonaro, ele tem agido de forma muito desleal em relação a possíveis competidores dentro desse mesmo cenário. Já começou com Bebiano, com Frota, né? Agora com Bivar. As pessoas vão se dando conta que o Bolsonaro não tem lealdade com ninguém. Para ele, o partido se resume nos filhos dele e no Olavo de Carvalho. E o resto é o resto, né? E ele não tem vergonha de querer usar os recursos que ele tem para alavancar esse grupelho, né? Então, querer botar filho na embaixada nos Estados Unidos, né? Colocar o filho como líder do PSL na Câmara dos Deputados, como presidente do PSL em São Paulo,
né? Isso começou a pesar muito, as pessoas começam a se sentir mal, porque vem que não tem espaço, a não ser que fiquem lambendo as botas do Bolsonaro, e isso não é muito seguro, porque ele pode ter um achaque e chutar a língua que esteja lambendo a bota, né? Então, não há segurança nenhuma de espaços. E uma coisa que um político precisa é de segurança. Por quê? Porque ele vai ter que se submeter daqui a pouco a outra eleição, né? Então, ficar com essa vacilação do Bolsonaro por falta de lealdade à sua base, isso daí é que está sendo a verdadeira causa, me parece, dessa erosão do apoio a ele, né? Falava-se muito que Dilma, né, tinha dificuldade de lidar com a classe política. Mas Dilma, olha, dava de 10-0 em Bolsonaro. Né? Dava de 1000. Dava de 1000. Porque Bolsonaro, ele não quer saber da classe política, como ainda humilha todo mundo. E achando que simplesmente esse apoio que ele tem, que é absolutamente efêmero e transitório, das ruas aceleradas, isso lhe dá o direito de chutar em cima das pessoas, né? Ele chuta até em cima do Moro, que é fiel a ele, que nem um cãozinho, né, com um cãozinho de colo, né? Então, imagina o que ele é capaz de fazer. As pessoas não estão se sentindo bem. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho, doutor Eugênio, do Bolsonaro? É que, tudo bem, ele é o presidente da República, mas ele mais parece um refém. Um refém de quem? Daquele filho dele, Carlos Bolsonaro, do Olavo de Carvalho e do Bannon. Porque, veja, toda vez que a própria base dele chegou para ele fazendo críticas em relação ao fato de que ele ouvia muito os filhos, né, e que aquele Carlos, o vereador lá do Rio de Janeiro, estava atrapalhando muito, o que ele disse? Não, eu devo a ele a minha eleição, porque de fato é isso. Ele deve a eleição dele, não é, doutor Eugênio? Lindbergh está voltando, ele deve a eleição a ele, a essa milícia digital, a esses fake news que veio lá dos Estados Unidos, não é? Então, que veio de Israel principalmente. De Israel, exatamente, é quem ele bate continência para os Estados Unidos e para Israel, uma coisa assim terrível. Mas o Lindbergh está voltando, eu acho que seria bom, doutor Eugênio, sou que conhece mais do que a gente, os bastidores do Poder Judiciário, o senhor já foi ministro da Justiça, procurador da República durante muitos anos. Como é que o senhor viu aquele bate-boca de ontem? Olha, para começar, isso não é novidade. Bate-boca no Supremo Tribunal Federal, me parece que desde os idos de 2005, por aí, quando Joaquim Barbosa entrou lá dentro e tal, isso é algo que de tempos em tempos ocorre. Não que antes nunca tivesse acontecido. Eu me lembro que o ministro Moreira Alves tinha ácidos debates com os colegas, e não era nem um pouco cortês com os colegas, chamava o colega de burro para baixo, né? Então, se o Barroso hoje está se queixando de deselegância do presidente, é que ele não viu ainda Moreira Alves nos seus tempos. Então, porque provavelmente Moreira Alves ia mandar ele calar a boca, de deixar de ser burro, falaria coisas desse nível, que é o que ele falava para os colegas. Muita gente ali saía da sessão deprimido. Mas Moreira Alves era assim nas sessões. Fora das sessões, ele era assim um gentleman. Tratava todo mundo. Às vezes até perguntava, mas como é que Moreira Alves tinha essa dupla personalidade, né? Dentro da sessão, aquele sujeito acelerado, e fora das sessões, uma pessoa maravilhosa. Como professor, eu tive ele como professor no mestrado, uma pessoa incrível, né? Muito humilde, tranquilo, né? Então, agora, não é o caso do Barroso, né? Barroso incomoda por esse jeito de ficar espalhando a sua vaidade pessoal e dando palpite sobre tudo e fazendo críticas sobre o próprio tribunal a que ele pertence, dizendo que ele seria o primeiro a jogar uma pedra no tribunal, coisas do gênero. Isso incomoda a instituição. Quer dizer, isso é o que os alemães chamam de Nestbeschmutzung. Nestbeschmutzung, que significa sujar o seu próprio ninho, né? Ele suja o próprio ninho dele. Quer dizer, ele fica falando mal do Supremo Tribunal Federal para outras pessoas. Isso não é comum. Então, isso gera, claro, que essa reação, e também ele vai se isolando lá dentro.
O Joaquim Barbosa, ele fazia coisa parecida, mas tem que lembrar que Joaquim não tinha ambiente nenhum dentro do Supremo Tribunal Federal. Joaquim fazia questão de entrar nas sessões depois que todos os ministros estavam lá dentro, para não ter que encontrá-los na sala de lanche, né? Porque o ambiente para ele não era bom. Então, ele sofreu muito com isso. E o Barroso, se ele for por essa linha, ele vai ficar igual o Joaquim Barbosa, vai acabar ficando isolado lá dentro, porque o Supremo é um colegiado, são 11 ministros, né? Não pode um ministro querer se sentir maior do que o próprio Supremo Tribunal Federal. E quando chega a sessão, ficar corrigindo os votos dos seus colegas, interferindo e atropelando o colega que está proferindo o voto, como ele fez ontem. Então, a irritação do ministro Toffoli, ela foi uma defesa da instituição, né? Que já está há muito tempo agastada com esse tipo de atitude dele de chutar pedra contra a instituição para fazer bonito com a massa acelerada, né? E ficar destratando ele, sim, de forma deselegante, os seus colegas dentro de plenário. Aquilo que ele falou sobre o ministro Gilmar Mendes, certa feita, que, como diz o ministro Gilmar, e eu acredito que ele tem razão, foi ensaiado dele dizer que é não sei o que, misturado com bilis, né, escrito a bilis, o que ele falou ali. Isso foi um discurso claramente ensaiado. Ele em casa deve ter se olhado no espelho e feito aquele discurso umas 10 vezes para ele ir no plenário fazer o discurso, né? Adolf Hitler, aliás, fazia isso antes dos seus discursos. Ele ia para o espelho e fazia o discurso na frente do espelho para ver como é que ficavam os seus gestos. E ele está parecendo que é desse tipo também, de ficar, antes de ir para a sessão, se olhar no espelho e saber como é que ele vai ficar bonito. Isso não é legal, né? Eu acredito que a grande virtude de um juiz é a sua autocontenção, é a sua discrição, né? E, sobretudo, a lhaneza com que ele deve tratar com os seus colegas, com os quais dos quais pode até discordar. Mas ele tem que tratar isso com uma máxima urbanidade, porque, afinal de contas, é o tribunal que está exposto, né? Então, o ministro Barroso expôs o Supremo Tribunal Federal dessa forma. E ele recebeu a resposta à altura. Na verdade, não se podia esperar de Alexandre de Moraes, né, que ele fizesse isso como um ataque ideológico às posturas do Barroso. Alexandre de Moraes estava justamente muito incomodado de estar sendo toda hora interrompido com um discurso assim, meio chavão, nessa coisa, o país faz muito mal para o país, achar que o dinheiro público não é de ninguém. Isso aí é chavão, rapaz. Isso aqui não é coisa de um jurista, não tem nenhuma elaboração nisso. Isso não é discurso para um tribunal, né? E claro que isso aqui incomodou. Lindbergh. Aragão, como é que serão os votos dos ministros? Qual é o teu palpite? Vamos ter 6 votos, 7 votos a favor da revisão da prisão de segunda instância? Eu acredito que nós possamos ter até 7 votos. 7, em última análise, até talvez 8. Né? Eu acredito que sim. Por quê? Porque eu vejo mudança de posições em Alexandre de Moraes, principalmente pelos ataques que ele também sofreu em virtude de estar à frente do inquérito que cuida dos ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E por parte de Carmen Lúcia, que teve uma posição muito, vamos dizer, tranquila em relação ao Bendini, né? Quando ela... Carmen Lúcia, será, Aragão? Olha, para mim foi uma surpresa que ela votou favorável àquela tese de que o delatado tem que falar depois do delator para soltar o Bendini. Isso, para mim, foi uma surpresa. Tá? Então, lembre-se que Dallagnol, comigo que chamou a ministra Carmen Lúcia, foi de pusilânime, né? De covarde, de fraca. Né? Então, ela também fomos atacados. Eu acredito que
nada melhor do que a gente levar um tapa para acordar, né? Para a gente ver que, olha, se você deixa esse pessoal fazer o que eles querem, daqui a pouco eles vão te devorar, né? Porque eles não têm respeito a ninguém. O Supremo, para eles, para a Lava Jato, ficou uma instância subalterna. Eles achavam que eles estavam acima do Supremo Tribunal Federal pelo apoio que estavam tendo dessa massa acelerada, né? Então, eu acredito que o Supremo precisa, é uma questão de um imperativo histórico, recuperar a sua autoridade, que foi profundamente desgastada. E isso só dá se os ministros realmente se valerem da Constituição e realmente se apegarem nessa hora à Constituição e não fazerem interpretações criativas para agradar A, B ou C ou para prejudicar D, E ou F. Né? Não se trata disso. Nós temos um contrato social e um contrato político nesse país. Esse contrato foi fechado em 1988, a Constituição, chamada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Né? Este é o acordo entre as diversas correntes e os diversos interesses econômicos, sociais, né, de gênero, todos os tipos, que se conseguiu chegar em 88. Tudo bem, nós estamos 30 anos depois disso. Né? Muita coisa mudou. Né? Muita coisa desse acordo avançou e em algumas coisas foi para trás. Mas ainda, naquilo que diz respeito aos direitos civis e políticos, a Constituição é o marco, tá? O artigo 5º. Então, me parece que nós não temos como abrir mão desse marco. E o Supremo, acho que tem que se conscientizar nisso. Ele tem que ser, vamos dizer, o defensor institucional da Constituição. Porque os defensores da Constituição somos todos nós. A Constituição não pertence ao Supremo Tribunal Federal, a Constituição não pertence a A, B ou C. A Constituição é um patrimônio do povo brasileiro, né? E compete a nós defendê-la daqueles que estão querendo banalizar, aviltar, diminuir os seus valores e as suas disposições. E aqui o que nós temos não é uma briga entre o legalismo e vamos dizer, o legalismo punitivista e as pessoas que querem, vamos dizer, ser lenientes com a corrupção. Não se trata disso. Isso aqui é o falso debate que a direita coloca. O que está em jogo é entre aqueles que defendem a democracia, o Estado de Direito e a Constituição e aqueles que querem detratá-la. Né? Sabe-se lá por que interesse hegemônico, tá? Mas que querem detratá-la. Então, é essa a briga que está hoje. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal assuma o lado certo dessa briga, né? Que é a briga dos que querem defender o Estado Democrático de Direito e que querem defender os valores, né, de tolerância, os valores de igualdade, de diálogo social que estão dentro da Constituição e não chutar esses valores, porque para nós, se nós tivermos que sepultar a Constituição de 88, me parece que isso será o maior retrocesso que o Brasil terá sofrido em toda a sua história. Porque a Constituição, ela é um marco. Ela é um marco de um avanço pós-ditadura. E daqui eu só consigo imaginar a gente ir mais para frente e não ir para trás. Ou seja, se nós tivermos que elaborar uma nova Constituição, será para avançar mais e não para retroceder. Por isso que eu acho hoje, inclusive, esse debate sobre Constituinte completamente fora do lugar, né? Porque hoje, pelo clima que se criou, uma Constituinte dessa, ela acabou com toda e qualquer possibilidade de consensos, né? Então vai ser um grupo se sobrepondo a outro grupo. E nós vamos aprofundar a atomização e a polarização da sociedade brasileira, o que é péssimo para a gente avançar em direitos. Então, o que a gente precisa hoje é fazer um pacto em torno da Constituição, tá? E o centro desse pacto em torno da Constituição tem que ser o Supremo Tribunal Federal.
Doutor Eugênio, o senhor está recebendo aqui muitos elogios, viu? E agradecimentos pela sua participação. Júnia Lage, ela diz o seguinte: Aragão, adorei a sua carta aos ex-colegas, e agora o Janot lambuzou mais ainda o Ministério Público. E o Armando AR, também aqui no nosso superchat, ele está elogiando a sua participação e perguntando se a gente acha, ou se o senhor acha, que nós podemos confiar no Supremo ainda. Eu quero dizer que lhe ouvi com muita atenção, eu acho que o senhor está dando exatamente essa mensagem, porque nós não temos outro caminho. Aquela coisa, nós temos, né? Vamos dizer, uma vez, é que meu pai dizia sobre traição, né? O amor e a confiança são como um precioso vaso de porcelana, né? Uma vez que você trai, esse vaso quebra. E não tem o melhor artista do mundo capaz de devolver aquele vaso à sua condição anterior, né? Ele vai recompor aquelas pecinhas, colar, mas o vaso nunca mais será o mesmo. Então, eu acredito muito nisso também em relação às instituições. Quando as instituições elas traem o seu objetivo, né, para qual foram criados, recuperar a confiança é tarefa quase que impossível, né? É muito difícil, né? Então, eu espero que os ministros se portem como esse melhor artista e juntem esses caquinhos desse vaso, né? Porque a confiança está abalada. E eu sou um dos que tenho, assim, toda desconfiança. Quando o jornalista pergunta para mim como é que o senhor vê o resultado, eu costumo dizer assim: a minha bola de cristal está trincada, né? Não tenho como ver resultado nenhum, porque porque no Brasil você, em relação ao comportamento judiciário, só com bola de cristal para saber o que vai acontecer. Então, tudo que nós podemos fazer aqui é especular, né? É especular sobre a interferência, vamos dizer, a influência da conjuntura sobre o julgamento que se vai fazer. Mas ter certeza, não tenho certeza nenhuma. Mas olha aqui, aí entra a Maria Helena Teodoro, doutor Eugênio, e ela pergunta para o senhor diretamente se o senhor acha que há algum risco de haver no Brasil um novo AI-5. Olha, eu não estou vendo hoje nenhuma instituição capaz de ter ao lado de si um apoio social suficiente para fazer uma coisa dessa. Nós temos que lembrar que em 1968, na década de 60, o Brasil era uma sociedade essencialmente rural, com alguns núcleos urbanos mais fortes, mas ainda muito, vamos dizer, pouco articulados em termos de redes sociais, né? Então, para os militares seguirem ali uma visão de elite contra as reformas de base de João Goulart e depois aprontarem do jeito que aprontaram, é porque eles podiam se valer dessa classe média urbana, né, da marcha da família com Deus pela liberdade, né, para fazer o que eles fizeram. Hoje eu não estou vendo os militares terem esse apoio. Eles têm o apoio dos bolsonaristas, dos olavetes, né? Mas se a gente for olhar isso em termos de, vamos dizer, articulação social, isso é uma minoria. O Brasil é muito mais complexo hoje do que em 1968, 1969. É muito mais complexo, né? Para começar, o sujeito, para querer ser presidente da República desse país, ele tem que ter uma indiscutível liderança popular, ou ele é um insano, que vai ter um tremendo de um problema, porque ele vai acabar saindo da política com um monte de ações de improbidade pelas costas, né? Devendo horrores para as pessoas em termos de favores e tudo mais. Não é uma coisa saudável. Quer dizer, o sujeito que se mete numa coisa dessa, ele tem que estar sabendo o que ele está fazendo. Então, nós não estamos mais na sociedade brasileira da década de 60. Não estamos mais. Tá? Eu não vejo essa possibilidade hoje. Agora, isso não significa que não existam formas mais sutis, né, de autoritarismos, né, como, por exemplo, a censura que vem sendo feita nas artes, né?
o Ministério a Funarte, esse povo aí, excluindo peças de teatro, escolhendo quem eles vão financiar, esse tipo de coisa que nossos governos nunca fizeram, né? Não houve nunca esse tipo de seleção. O que se tinha era seleção, era de qualidade, né? Havia um corpo técnico que avaliava se o projeto valia a pena ou não valia a pena, e com base nisso que saíam os financiamentos. Não era com base em crença disso, em crença em Jesus Cristo na goiabeira, né? Então, isso daí é uma forma mais sutil de autoritarismo, porque se vale sempre daquele discurso, nós ganhamos as eleições, porra, né? Eu sou Johnny Bravo, não é isso? Se vale desse tipo de discurso para legitimar essas sacanagens todas, né? Ele só vê o que o Weintraub está fazendo com as universidades federais, a escolha dos reitores, né? Tudo isso mostra como nós somos frágeis ainda nas nossas estruturas que nós criamos e permite a esses sujeitos chegarem e chutarem o balde, né? Então, essa é, vamos dizer, para mim, uma preocupação muito maior, porque o autoritarismo sutil, ele pode não ser, vamos dizer, não pode ter um calibre tão pesado que nem um AI-5, mas ele, vamos dizer, tem uma capilaridade muito maior, porque ele chega lá nas entranhas do Estado de Direito, elimina os seus valores, elimina do Estado Democrático de Direito a sua confiança, a confiança na democracia. Ele promove o autoritarismo através do populismo, né? Então, isso é muito mais perigoso, às vezes, porque é muito mais difícil você desfazer vamos dizer, um vício desse tamanho do que você simplesmente tirar o apoio a um golpe militar e revogar um AI-5, como aconteceu alguns anos depois. Porque hoje o autoritarismo está se permeando na cultura. Está sendo um autoritarismo cultural, o que é muito mais complicado. E na democracia, né, doutor Eugênio? E na democracia também. Você veja, tudo isso que nós estamos debatendo aqui é ver como que a gente recupera, como que a gente traz de volta a normalidade democrática para o Brasil. Né? Esse é o principal embate hoje. Né? E eu, mais uma vez, eu concordo com tudo que o senhor fala aí. Eu acho que a forma como eles vão impondo o autoritarismo, a forma como se apresenta o sistema ditatorial é diferente daquela passada, né? Mas eu não sei, não. Acho que o Bolsonaro ele também perde força em relação a isso. Está aí a briga do PSL, né? Ele cada vez diminui mais o número de adeptos daqueles radicais. E lembrando que todas as pesquisas mostram que, apesar da gente ter uma sociedade ainda dividida em três, um terço que está do lado do Bolsonaro, um terço que está com a oposição e um terço que está meio perdido, né? Apesar disso, fiéis a ele, fiéis que pensam igual a ele. E como é que ele pensa? Ele é aquele que quer armar o povo, é aquele que defende a tortura, o fechamento democrático. Então, esses não passam de 12%, né? E, na minha opinião, não vão crescer mais, não. Mas, doutor Eugênio, está aqui a Neiva. A Neiva é uma grande colaboradora nossa, entrando aqui no Superchat. Ela pergunta se foi verdade, ela disse que não acompanhou, está perguntando se foi verdade que chegaram a gravar o Bolsonaro propondo, pedindo apoio para destituir o líder na Câmara dos Deputados. É verdadeiríssimo isso, o áudio está divulgado por aí, só que ele perdeu nessa, né? Aparecendo a indiscrição do Rubens Recupero, né? Que acabou largando o governo do Itamar Franco porque dizia aquilo que é bom a gente apresenta, aquilo que é ruim a gente esconde, não é isso? Essas coisas são extremamente desagradáveis quando a pessoa fala o que não deve falar, confiando em que não está sendo escutado, né? A gente tem que se policiar o tempo todo. Todos nós, às vezes, temos alguns impulsos negativos. Faz parte de todos nós isso daí também. Mas é preferível que esses impulsos negativos a gente guarde para nós. Mas isso não é coisa do Bolsonaro, não. A gente conviveu com ele, Lindbergh e eu, durante muitos anos, e ele não consegue se conter nunca, jamais. Agora, nesse caso, ele virou assim o bobo da corte, completamente, não é?
chamam o filho dele de bobo da corte, sei lá quem é que chama, mas nesse caso é ele, porque ele pessoalmente se envolveu, e olha só, não é para dar para um outro deputado, não, para dar para o filho dele a liderança, para o Eduardo aquele Bolsonaro, que ele quer mandar para os Estados Unidos. Que ele quer mandar para os Estados Unidos. O homem que é especialista, né? Então, em fazer hambúrguer, que deveria, aliás, aprender a fazer hambúrguer, talvez, num lugar um pouquinho melhor, né? Porque eu não acredito nos hambúrgueres dele, não. Mas, enfim, ele foi desmoralizado, porque tá aí a gravação, áudio, para todo mundo ver. Disse, olha, com você, ele falava com um deputado que a gente não sabe qual é, porque a identidade dele foi preservada, né? Disse, olha, com você, com a sua assinatura, a gente já tem maioria para trocar o líder. Apresentaram, né? Só que minutos depois, lá vem o PSL, o outro PSL, e apresentou 32 assinaturas, não foram nem 27, não é? Enfim, e por enquanto o menino ainda não é. E tem uma coisa, né? Que o PSL está disposto a fazer: expulsar logo aquela meia dúzia de bolsonaristas fiéis do partido, e com isso acabou o grupo dele, do Eduardo Bolsonaro. E hoje o Bivar até fala em expulsar o próprio Bolsonaro. Presidente. Né? Então a coisa está ficando boa, viu? Eu digo, eu não tô mais. A dose de pipoca lá em casa não está fácil, não. Olha, eu torço, doutor Eugênio, eu torço para o povo enxergar, porque a briga deles não é briga por causa de projeto, não. É briga dizendo, não, você fez rachadinha, você roubou tanto, você desviou tanto. Aí está a corrupção, minha gente. Eles são muito mesquinhos. Quer dizer, é uma pessoa... Você vê o Bolsonaro, que ficou tanto tempo dentro do Congresso, e só ficou notabilizado pelos bate-bocas grosseiros, né, de baixo calão, que ele promoveu com colegas. Porque ele não fez nada demais além disso. Só agride as pessoas. Ele não sabe sequer escrever uma frase completa. Então, esperar o quê de um sujeito desse? Agora, hoje isso aqui está muito claro, e ele está se autodestruindo. Aliás, a gente achava que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, pelo jeito dele, né? Ninguém consegue ficar perto dele, porque daqui a pouco ele já está querendo enquadrar o sujeito. Quer dizer, tem essa coisa, ele é um militar fracassado, né? Ele nunca conseguiu fazer uma escola de comando, né? Ele foi tenente até o final da carreira dele, só foi promovido a capitão porque foi para a reserva. Ele era tenente, ele nunca foi capitão na ativa, ele nunca comandou nada, né? Ele não tem capacidade de trabalhar em grupo, de trabalhar em coletivo, ele não sabe fazer isso, né? Ele é uma pessoa, ele é um sociopata, ele não sabe conviver com outras pessoas, né? Então, isso faz com que, claro, qualquer tipo de articulação política com ele é inexistente, não tem como, né? As pessoas estão se dando conta disso e todo mundo está pensando em 22 a essa altura, né? E eu digo uma coisa, eu não quero que o Bolsonaro seja derrubado, não. Eu acho que ele vai ser derrubado se a coisa chegar realmente a um nível de uma calamidade tão escandalosa, que é difícil acontecer mais do que já aconteceu, porque até agora ele é um escândalo ambulante, né? Mas que a coisa chega a um ponto tal que aí realmente você tem que dizer, lamento, mas vamos ter que sacrificar mais uma vez um mandato presidencial para tirar esse sujeito. Mas o meu desejo é que esse sujeito fique até 2022 mesmo, sabe? Porque é aquilo que o Lula falou, o Brasil tem que passar por Bolsonaro para realmente dar valor àquilo que perdeu, né? O Brasil perdeu muito. E as pessoas que votarem em Bolsonaro têm que ter consciência disso. E isso só se faz, infelizmente, pela dor, né? Então, que Bolsonaro faça ainda muita groselha até 2022. Né? E realmente, dar o golpe em Bolsonaro agora não vai levar a nada, porque o sujeito, apesar de fazer toda essa porcaria que ele está fazendo, ainda vai sair de vítima, né? Então, deixa. Tem que ter realmente um fato incontroverso para tirar o sujeito. Por exemplo, se ficar claro, em determinado momento, as quantidades milionárias que foram investidas na campanha dele pelo impulsionamento de mensagens a partir de Israel, Estados Unidos, para mim, isso é um caso claro que ele tem que ir embora. Porque a nossa Constituição proíbe o apoio estrangeiro a partidos políticos e, evidentemente, também a suas personalidades. Então, aí, para mim, não tem dúvida nenhuma. É ele pegar o chapéu e ir embora.
Isso é um caso extremo, né? Mas no discurso de bobagem dele, nesse besterol dele, o Maia já falou de um jeito, eu acho, muito claro, disse, olha, a gente vai governando por aqui mesmo, né? E quando ele começa a fazer bobagem, a gente suspende as bobagens dele. É o que a Câmara dos Deputados e o Senado têm feito, né? Você vê que esses projetos que estão saindo não são projetos do Bolsonaro, são projetos do Centrão, né? E são projetos do mercado, né? São projetos dos especuladores, dos financistas, né? E esse é o maior problema, né, doutor Eugênio? Enquanto ele continua desse jeito, eles estão destruindo a nossa economia. Porque não é ele que está governando o país. Quem está governando o país hoje é o Centrão, né? É o Centrão com sua agenda própria e sem domínio do Poder Executivo. O Poder Executivo está desligado, porque não há políticas públicas, não há investimentos, não há nada. Tá simplesmente, aquilo é um peso morto. Aquilo é um peso morto. Não faz diferença para a República. E meu receio é que uma hora isso aqui leve as pessoas a começarem a refletir mais seriamente sobre o parlamentarismo. Porque realmente, se você tem um poder executivo capaz de ser um peso morto, como é esse daí, então, e o parlamento já está governando, então por que não passar o executivo logo para o parlamento, né? E eu tenho receio disso, porque isso no Brasil vai ser a perpetuação desse centro político que sempre conseguiu se prevalecer através de uma política clientelista, né? Ou seja, isso é a consagração do clientelismo, infelizmente, porque nosso parlamento, pelo nosso método eleitoral, pela forma como nosso sistema eleitoral está organizado, ele facilita o populismo e o clientelismo, né? Se nós tivéssemos realmente o sistema distrital misto, né, a coisa poderia mudar, né? Mas do jeito que está, são essas lideranças que nem Agnaldo Timóteo e coisas do gênero, que fazem muitos votos e agregam outros, né? O senhor desenterrou Agnaldo Timóteo. É esse tipo de personagem que acaba, então, agregando votos para fazer outros deputados absolutamente insignificantes na sua praxis política. É isso aí. Mas viu, doutora Eugênio, estamos chegando ao final do programa. A Mary, eu quero pedir aqui, ler a mensagem dela, Mary Ponzo, de seguinte, que a gente está assistindo uma briga de cachorro grande e ela lamenta que a gente leia muito pouco, né, os chats, as mensagens que eles mandam aqui. É verdade, esse é o nosso defeito. É que a gente deixa muitos nossos convidados. Eu mesmo estou aqui ouvindo o doutor Eugênio, querendo que ele não acabe nunca, mas o nosso horário já acabou, viu? E aí, olha aqui, o Luiz Otávio, ele diz o seguinte, ele diz que o senhor vai ser o responsável pelo aumento da venda de pipoca no mercado brasileiro. Mas olha, Pipoca Eugênio, muito obrigada. Pipoca Braz. Criar a pipoca. Muito obrigada. É isso aí. Obrigada pela participação, viu?